Depois de 12 anos como entusiasta da escalada, Austin Howell caiu de uma altura de 24 metros. Os socorristas tentaram reanimá-la, mas tudo indicava que Howell havia morrido instantaneamente, sem sequer ter tempo de sentir dor. Por isso, essa morte recebeu apenas 5 pontos na escala da dor, enquanto o máximo de 140 pontos vai para a sensação de ser esfolado vivo. Mas o mais inacreditável é que Howell já havia experimentado essa escala inteira em outras aventuras de escalada. Depois disso, qualquer um teria desistido desse hobby tão perigoso. E nesse vídeo eu vou te contar sobre as piores formas de morrer durante uma trilha. E atenção, esse conteúdo é sensível. No dia 23 de dezembro de 2017, o alpinista polonês Tomasz Mackiewicz estava pela 7ª vez aos pés do Nanga Parbat. As primeiras 6 tentativas ao lado do seu parceiro Marek Klonowski haviam falhado. Provavelmente o motivo era o fato de Mackiewicz querer alcançar o cume de um pico de mais de 8.000 metros no inverno, algo que ninguém havia conseguido na época. Durante essa estação, as temperaturas por lá chegam a 45 graus Celsius negativos, com rajadas de vento de até 160 km por hora. Diante do risco extremo, Klonowski se recusou a continuar. Então Mackiewicz decidiu escalar ao lado da lendária alpinista Elizabeth Revel. Eles começaram a subida no dia 21 de janeiro de 2018. Mas o casal precisou esperar uma tempestade terrível passar nos acampamentos 2 e 3. Foram 4 dias antes de conseguirem alcançar a última parte da escalada, onde enfrentaram uma decisão difícil. Ou voltavam e passavam a noite abaixo da chamada Zona da Morte, ou seguiam em frente e corriam o risco de ficarem presos à noite. A Zona da Morte, acima de 8.000 metros, tem tão pouco oxigênio que o corpo humano começa a morrer célula por célula, sem conseguir se regenerar. Mesmo assim, Thomas não queria desperdiçar a sua 7ª chance de realizar o sonho da vida, então eles decidiram continuar. Logo depois, a radiante Elizabeth estava no cume do Nanga Parbat, tornando-se a primeira mulher a conquistar a montanha no inverno. Mas Thomas já não via mais nada. Seus olhos estavam literalmente cheios de cristais de gelo. Ele havia ficado cego devido ao mal da montanha em estágio agudo. Ele estava cada vez mais lento, sonolento, o nariz ficou branco de hipotermia e cada respiração vinha acompanhada de um chiado assustador. Tudo indicava que Thomas estava com edema pulmonar e cerebral causado pela altitude. Elizabeth conseguiu levar o parceiro até um ponto abaixo de 7.315 metros, improvisar um abrigo e pedir socorro. Mas os alpinistas só conseguiram partir para o resgate no dia seguinte. Eles tiveram que subir praticamente desde o acampamento base, em velocidade extremamente perigosa e pior, sem saber onde exatamente estavam Elizabeth e Thomas. Depois de 6 horas no escuro, os socorristas ouviram uma voz feminina e então viram Elizabeth, completamente exausta e quase inconsciente. Ela estava sozinha. Levar Elizabeth até um helicóptero de resgate levou 18 horas. Ela sofreu sérias queimaduras de frio nos braços, mas conseguiu se recuperar. Quanto a Tomasz Mackiewicz, os socorristas nem sequer tentaram procurá-lo. Nas condições que estavam, isso simplesmente era impossível. A morte causada por mal da montanha é estimada em 30 pontos no lado mais baixo da escala da dor. Então, escalar montanhas em climas quentes seria mais seguro? Bom, no verão de 1996, um casal alemão, formado por Egbert Rinkens e Cornelia Meyer, junto com seus 2 filhos, foi conhecer o Vale da Morte, na Califórnia. Eles alugaram uma minivan, compraram um guia turístico e estocaram bebidas geladas. Mas a temperatura do lado de fora do carro com ar-condicionado chegou a 55 graus Celsius, um calor tão extremo que só havia sido registrado uma vez. Apesar disso, a família estava se divertindo, até irem para o Mangal Pass. Nas estradas montanhosas, a minivan simplesmente se desfez, e assim o casal e seus filhos ficaram isolados em um canto remoto de um dos lugares mais quentes do planeta. Eles buscaram abrigo à sombra da minivan quebrada, ensopados de suor e sem ideia de como salvar suas vidas. Quando o sol desapareceu no horizonte, Rinkens e Meyer pegaram os filhos, um pouco de comida e começaram a descer a montanha. Mas, ao nascer do sol, o calor escaldante voltou com tudo. Os turistas começaram a sentir tontura, confusão e logo vieram as convulsões. Os órgãos internos falharam um a um, até que toda a família morreu de insolação e desidratação. Na escalada da dor, essa morte chega a 70 pontos. Ainda assim, nem o calor mortal se compara ao que é morrer de frio. Só nas encostas do Everest, mais de 200 pessoas viraram gelo. Mas o evento mais mortal da história do montanhismo aconteceu no Japão, em 1902. Naquele dia, 210 soldados da 5ª Companhia partiram para exercícios militares, mas se perderam em uma nevasca poucos dias depois.
Os homens cavaram buracos na neve para tentar se proteger do mau tempo, mas acabaram deitados em poças de água derretida, começando a sofrer congelamento nos pés. Eles receberam a ordem de cortar madeira para forrar os buracos, mas, como era difícil fazer isso de luvas, tiraram as luvas e acabaram com congelamento nas mãos também. Na manhã seguinte, quando a 5ª Companhia retomou a marcha, cada passo era uma tortura indescritível. Para piorar, ficaram sem comida, porque toda a provisão havia congelado completamente. O erro final dos comandantes foi a ordem para subir uma colina para tentar se orientar. Lá, os soldados foram atingidos por um vento congelante, do qual não tinham como se esconder, e sem forças para cavar outro abrigo. Os homens ficaram em círculos concêntricos, colocando os soldados mais fracos no centro. Ao anoitecer, 1/3 deles já havia morrido congelado. Nos dias seguintes, esse mesmo destino foi compartilhado por 199 soldados da 5ª Companhia. Os corpos dos poucos sobreviventes estavam tão congelados que nem mesmo uma agulha conseguia perfurar a pele. Apenas 11 pessoas foram salvas e quase todas perderam os membros. Acho que elas concordariam comigo ao dizer que uma morte lenta pelo frio merece com razão os seus 78 pontos na escala da dor. Porém, Austin Howell, o escalador que eu mencionei no início, nem precisou congelar nas montanhas para ultrapassar essa pontuação. Ele caiu durante um treinamento normal de uma parede de escalada, fraturando 3 vértebras e as 2 pernas. Essas lesões alcançam 81 pontos na escala da dor. Ainda assim, Howell não abandonou sua paixão. Pelo contrário, depois da reabilitação, ele passou a escalar sem nenhum equipamento de segurança. Mas voltaremos aos sofrimentos de Howell mais tarde. Agora vamos voltar àqueles que ficaram presos nas alturas das montanhas. Porque lá, o risco não vem só do frio ou da falta de ar. No dia 19 de junho de 2012, 5 alpinistas partiram rumo ao cume do Monte Rainier, um pico de mais de 4.000 metros no estado de Washington. A escalada começou bem, mas Claire Colchan ficou fraca de repente e voltou para o acampamento. Então apenas 4 chegaram ao cume, e agora encaravam uma descida tão perigosa quanto a subida. Ross Van Dyke liderava o grupo na descida, com todos amarrados por uma única corda. De repente, a última da fila, Stacy Wren, perdeu o equilíbrio e despencou abaixo, arrastando todos com ela. Esse tipo de queda é praticamente impossível de sobreviver. Aos poucos, a escuridão se dissipou e Van Dyke recobrou a consciência. A primeira coisa que sentiu foi uma dor insuportável no quadril que ele havia fraturado. Wren também acordou e ajudou a despertar o líder da equipe, Stuart Smith. Logo, todos perceberam 3 coisas importantes. Primeiro, o grupo ainda estava amarrado com a mesma corda. Segundo, algo havia impedido a queda total. Terceiro, a 4ª integrante, Noelle Smith, não estava ali. Na verdade, ela estava pendurada sobre uma fenda de gelo sem fundo, presa pelas cordas, servindo de âncora para os outros. Todos conseguiram alcançar Noelle. E aí perceberam a gravidade da situação. Eles não conseguiam tirá-la dali. Não só porque ela estava sustentando o grupo, mas também porque estava gravemente ferida. Além de outras lesões, Noelle Smith teve fraturas no crânio e várias vértebras da coluna quebradas. Van Dyke, por sorte, conseguiu sinal de celular e ligou para pedir ajuda. Mas os resgatistas levariam horas para alcançar o grupo, que sangrava e congelava. Quando o helicóptero finalmente apareceu no horizonte, os alpinistas acharam que o pesadelo tinha acabado, mas estavam enganados. Noelle foi a primeira a ser levada por causa da gravidade dos ferimentos. Mas, ao abaixar a maca novamente para resgatar o segundo ferido, Nick Hall, um guarda florestal, escorregou de uma rocha e caiu. Além disso, o helicóptero ficou sem combustível e teve que voltar para a base somente com Noelle a bordo. Mesmo com todos resgatados no final, houve vítimas. Fraturas múltiplas como as de Noelle atingem 85 pontos ou mais na escala da dor. Ainda bem que ela foi evacuada a tempo e sobreviveu. Pode até parecer que cobrimos todas as formas de morrer nas montanhas, mas na verdade falta uma última. Em setembro de 2012, começou a temporada de escalada no Monte Manaslu, um dos picos de mais de 8.000 metros do Himalaia. O clima, no entanto, não era o ideal. Nevava forte no cume e os ventos estavam mais intensos que o normal. Por isso, o acampamento 3 teve que ser realocado, já que a posição habitual estava exposta demais ao vento gelado da estação. Quando surgiu uma breve janela de clima mais calmo, dezenas de alpinistas começaram a subir. Mas, assim que alguns chegaram ao acampamento 3, uma nevasca brutal atingiu a montanha. Os escaladores decidiram esperar nas barracas e foram dormir, já que o tempo ruim não passava. Gregory Costa também descansava no acampamento 3. Seu parceiro Glenn Blake estava lendo, não conseguia dormir, mesmo já sendo quase 5 da manhã. De repente, Blake viu uma força invisível lançar Costa na escuridão.
rasgar sua própria barraca e jogá-lo na neve. Logo depois, uma rajada de vento violenta arrastou todas as barracas do acampamento 2, com alpinistas ainda dentro. Os sobreviventes recuperaram os sentidos rapidamente e começaram a juntar os pertences. Foi quando notaram luzes no acampamento superior. A princípio pensaram que os alpinistas estavam se preparando para continuar a escalada, mas logo perceberam, o acampamento 3 havia desaparecido. Naquela manhã, um bloco gigante de gelo se desprendeu das rochas e causou uma avalanche devastadora, soterrando 31 pessoas. Mesmo tendo perdido até os sapatos, alpinistas do acampamento 2 correram para ajudar. Mas o que encontraram foi um cemitério branco. Quem conseguiu sair da neve e andar ajudava a procurar e resgatar os outros. Ainda assim, 11 alpinistas foram enterrados vivos sob metros de neve, que ia se compactando e pressionando seus peitos, tornando a respiração impossível. Gregory Costa estava entre eles. Quando a adrenalina diminuiu um pouco, ele entrou em pânico, à espera da morte, sofrendo com frio extremo e a dor no corpo inteiro. Por isso, ser enterrado vivo por uma avalanche atinge 90 pontos na escala da dor. Embora não seja exatamente claro como avaliar o sofrimento emocional, ainda mais porque não existe analgésico capaz de eliminá-lo, o escalador Austin Howell entendeu isso muito bem após a sua segunda queda. Eu tô voltando à história dele porque durante uma tentativa de escalar uma formação rochosa de quase 1 quilômetro de altura, chamada El Capitan, em Yosemite, ele caiu pela segunda vez batendo a cabeça. Os médicos o mantiveram em coma induzido por 10 dias. Quando Howell recobrou a consciência, sentiu uma dor insuportável, causada por fraturas no punho, na escápula, na coluna, em 5 pontos diferentes e no crânio. Mesmo recebendo analgésicos, o conjunto dessas lesões atingiu cerca de 98 pontos na escala da dor. Além disso, Howell teve ruptura do tímpano. Isso fez com que ele perdesse a audição de um ouvido e também o senso de equilíbrio. Ele passou a ficar desajeitado até para caminhar. Ainda assim, não pensava em abandonar a escalada. Curiosamente, Howell se sentiu muito mais confiante nas montanhas. Certa vez o reconheceram em uma pizzaria, mas ao vê-lo tropeçar nos próprios pés e derramar café sobre si mesmo, começaram a duvidar que aquele homem fosse realmente um escalador famoso. Mesmo assim, as montanhas continuaram sendo a única coisa que realmente o interessava. Ele seguiu fazendo escaladas solo por mais alguns anos, até aquela queda fatal. A morte de Howell foi quase indolor. O mesmo não pode ser dito sobre Amy Adamson, que foi morta por um urso. A ex-professora fazia uma trilha na parte oeste de Yellowstone. Antes disso, havia atravessado o país inteiro com uma mochila nas costas e escrito um livro sobre a experiência. Amy era uma trilheira experiente, mas não pôde fazer nada contra uma fêmea de urso enfurecida que a atacou no parque e a matou brutalmente. Mais tarde, o animal foi localizado e neutralizado. Mas isso não mudou o fato de que Adamson morreu de algo que alcança 100 pontos na escala da dor. Então, o que precisa acontecer durante uma trilha para alguém experimentar o máximo de 140 pontos? Infelizmente, Spitting Otter Olshansky sabia a resposta melhor do que ninguém. Ele era um veterano de longas travessias pelo Continental Divide Trail, tendo percorrido quase 5.000 quilômetros dessa rota várias vezes. Em 2015, Olshansky não planejava fazer nenhuma trilha, mas ao visitar um amigo em novembro, pediu emprestado um fogareiro portátil. Por algum motivo mudou de ideia tarde demais, já que o inverno estava chegando. Mesmo assim, fez um planejamento rigoroso para uma trilha em uma rota bastante conhecida. No dia 14 de novembro, o amigo o deixou em Cambridge Pass e esperava receber uma ligação de Stephen a partir de Ghost Ranch. Mas desde o início tudo deu errado. No primeiro dia de caminhada, Stephen sentiu um cansaço extremo. Provavelmente havia contraído gripe. Ainda assim, seguiu em frente, algo que lamentaria 3 dias depois, como relatou em seu vlog. De repente, mais de 30 centímetros de neve caíram durante a noite, e a temperatura despencou. Apesar de ter um fogareiro, Olshansky não tinha roupas adequadas, nem calçados apropriados, nem conexão via satélite. Nem sequer um mapa. Ele usava o celular apenas para gravar vídeos até que a bateria acabou. Stephen tentou sair da armadilha, mas havia neve demais para caminhar. Ao voltar para um ponto já percorrido, percebeu aterrorizado que havia sofrido congelamento nos pés. O clima continuou implacável por mais uma semana, enquanto seu estado físico piorava. Após 17 dias, ele tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida: agir por conta própria em vez de esperar por ajuda. Stephen lembrou-se de um antigo acampamento com um pequeno banheiro onde poderia se proteger da tempestade. Guiando-se apenas pela memória, começou a caminhar pela nevasca. Quando Olshansky, completamente exausto, caiu na neve, viu pelo canto do olho o banheiro que procurava.
Ele conseguiu se aquecer dentro do saco de dormir, acendeu o fogareiro e ferveu um pouco de água. Encontrou um saco de aveia para cavalos em um galpão próximo e conseguiu até se alimentar. Parecia que as coisas estavam melhorando, mas não estavam. Embora as buscas tenham começado assim que ele deixou de ligar para o amigo, a nevasca impediu qualquer resgate. A cada dia, a cada anotação em seu diário, Stephen perdia forças lentamente. Tentou sair novamente e acabou sofrendo um congelamento ainda mais grave. Quando passaram-se semanas, o desesperado Olshansky tentou encerrar o próprio sofrimento, acendendo o fogareiro dentro do banheiro. A tentativa falhou. Um dia, Stephen ficou fraco demais até para acender o fogareiro e derreter neve. Foi então que percebeu que era assim que sua vida terminaria. As últimas anotações em seu diário são de fevereiro de 2016, pelo menos 80 dias após seu desaparecimento. Durante todo esse tempo, ele documentou um sofrimento indescritível, causado pelo frio constante, fome, desidratação e pela espera da morte iminente. Stephen ainda deixou um bilhete escrito à mão na porta do banheiro, informando que seu corpo estava ali. Assim, considerando todos os fatores, a experiência aterradora de Stephen Olshansky recebeu o máximo de 140 pontos na escala da dor. Se cuida para que o seu conhecimento sobre a escala da dor fique apenas por aqui e nunca no mundo real. Tchau!